Para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Hoje nós vamos falar de um tema que me pediram, e como está se aproximando a Páscoa, como é que é a Páscoa do umbandista? Bem, esse é um assunto realmente que divide muitas vezes opiniões, porque tem uma parte dos umbandistas que ainda estão muito ligados às religiões católicas, à religião católica, melhor dizendo, ao catolicismo, e isso traz a sua influência por dentro dele. Isso é ruim, isso é bom? Não tem questão nenhuma afirmada sobre isso. Mas eu quero só colocar para vocês todos que nós somos da tradição oral. Portanto, a tradição oral não faz ensejo isso a esses eventos da tradição escrita, e a Páscoa é um deles. Mas então, para nós que somos da tradição oral, Jesus não tem nenhum fundamento, não tem nenhum valor, aonde nós ficamos, como nós nos situamos. Bem, essa é a questão que eu venho agora trazer para vocês e aprofundar um pouco mais isso. Mas antes, peço a todos vocês que estão chegando agora no nosso canal, que já se inscrevam e que depois deixem o seu like ou dislike e os seus comentários, que é de muita importância para todos nós. Ativem também o sininho das notificações, porque é isso muito importante. Quando há um novo vídeo, vocês serão notificados, avisados. Bem, a questão é que a tradição escrita nos traz para nós, principalmente da raiz aqui de Araré e de muitas outras raízes também, que já tem um outro conceito formado, e que esse conceito está baseado na tradição oral. Nós temos a figura de Jesus como aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser de mais iluminação que pisou aqui nessa terra. Então nós temos um grande respeito e, por cima de tudo, um reconhecimento daquele que veio aqui trazer a sua mensagem. Só nós temos alguns pontos que o que ocorre, que não nos liga. Como nós somos da tradição oral, e Jesus também o era. Então aqui vai a primeira diferenciação. Ele não pertence à tradição escrita. Ele pode estar na tradição escrita como o catolicismo assim o reverencia. E como também, muitas vezes, o espiritismo, seja algumas outras correntes esotéricas, mas ele é da tradição oral, porque Jesus não tinha nenhuma religião, não formou nenhuma religião da tradição escrita. Todas as suas coisas, que os seus feitos, por assim dizer, são o que faz na sua oralidade, através das suas parábolas, né? E também das suas atitudes perante essas parábolas. Então era muito mais a oralidade de Jesus. Então nós vamos ver que isso é de suma importância, porque vai o que nos diferenciar também, de vocês entenderem esse conceito. Porque nós somos da tradição oral e Jesus também o era. Porque o que acontece? Por exemplo, o que diz a tradição escrita? Agora, nesses próximos dias, na próxima semana, teremos a Semana Santa, e nós teremos então aquele Calvário, aonde Jesus, passou até chegar à sua crucificação. E essa tradição também diz que Jesus fez isso para que ele pagasse pelos nossos pecados. Bem, aqui já há a primeira diferenciação. Para nós, Jesus não paga os nossos pecados, porque nós, sendo da tradição oral, nós temos como fundamento o karma, ação e reação e livre-arbítrio que produz esse karma. Portanto, nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos.
e não Jesus. Veja bem, eu faço uma série de asneiras, né, e coloco na conta de Jesus. Se nós notarmos, isso faz o quê? Que Jesus fique sangrando na cruz até hoje. E esse Jesus que é justamente, que veio nos, por assim dizer, nos renovar, nos transformar com a sua mensagem, ele passa a ser aquela pessoa que a gente terceiriza as nossas questões e os nossos problemas e está tudo com ele resolvido. E salve Jesus. Não, nós não temos esse entendimento. Se outras pessoas o têm ou fazem, não temos nenhum problema quanto a isso. Só que nós não temos isso, da religião oral. Então, nós vamos ver que a nossa diferenciação já começa aí. Então, Jesus não vem nos salvar dos nossos pecados através da remissão dele no martírio da cruz. Porque com a morte de Jesus, ele, simplesmente, ele colocou todos os nossos karmas para ele, puxou para si essa responsabilidade, é isso, no fundo, que eles dizem com essa passagem, por assim dizer, que diz que Jesus veio justamente resgatar, né, os nossos pecados e por isso, com a sua morte, isso foi feito. Nós temos muito mais importância e damos mais importância também pelo seguinte: não é a morte de Jesus que nos resgata, e sim a vida de Jesus. Então é a vida e não a morte. Essa é uma outra diferenciação que nós temos. Então é a vida de Jesus, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele deixou como vivência, nessa oralidade dele que depois foi transformada em parábolas e foi justamente reproduzido para chegar até nós, que são os evangelhos, né, de Jesus. Então nós vamos ver que tem os evangelhos, né, os 4 principais, né? Eram mais de 21, mas ficou 4. Eu não vou adentrar nesse assunto, porque tem outros evangelhos, não é o caso agora. Mas o que ocorre? É a vida de Jesus que nos renova e nos faz crescer, e não a morte dele. A morte dele não nos salva de nada. Isso é uma visão que todas as vezes, quando as pessoas não compreendem isso, elas se emocionam. E eu não estou dizendo que é errado e que aquilo é enganoso. Não, elas se emocionam mesmo com a paixão de Cristo, com todas aquelas passagens, as palavras e tudo isso. Só que assim mesmo, no outro dia as pessoas já são os mesmos. Não acontece nenhuma transformação nas pessoas. Às vezes no mesmo dia. As pessoas estão cometendo muitas vezes completamente atrocidades. Então nós vamos ver que esse Jesus para nós que morre na cruz tem o seu significado, mas não esse que é dado pela tradição escrita, em que muitas vezes as pessoas se emocionam, se enaltecem, se revigoram na sua fé. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é legítimo. Quem sou eu para dizer que não é legítimo, não é isso? Só que não adianta nada disso, não há uma transformação. E a transformação acontece na vida de Jesus, naquilo que ele viveu, e não na morte dele. A morte dele é um epílogo de tudo aquilo que a humanidade não compreendeu ele. Exatamente isso. E continua ainda não compreendendo. Por exemplo, existe uma passagem, até que faz parte da paixão, aonde Jesus ia ser preso pelos soldados romanos e Pedro puxou a sua espada e cortou a orelha, né, de um centurião lá. E Jesus disse: Pedro, embainha de novo a sua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, lei do karma. Lei do karma, pura lei do karma. Entenderam? Então, o que acontece? Hoje tem pessoas que, apesar de vivenciarem de Jesus, reverenciarem Jesus, dizem que as pessoas têm que andar armadas. Então, esse conceito da vivência de Jesus fica em plano secundário e até mais distante, às vezes, nem só secundário. Ou seja, as pessoas esqueceram a sua vivência que nos resgata, isso sim.
Então é interessante isso, para a gente ver como nós, como seres humanos, muitas vezes nos distanciamos do sagrado que foi Jesus. Então isso é muito importante para que a gente possa ter essa vivência. Então, esse cristianismo, por assim dizer, destoado, desfigurado durante o tempo, que houve até um tempo onde padres e cardeais, eles abençoavam os canhões de Mussolini, ou seja, as armas. Então, é aquele tempo também das cruzadas, é o tempo também da Inquisição, ou seja, esse cristianismo ficou completamente desfigurado da mensagem crística que Jesus nos deixou. E por isso que eu fico até muitas vezes abismado que as pessoas comecem a esquecer ou a renegar ou deixar em segundo, terceiro plano, né, a vida de Jesus e passam a ter mais ênfase no Velho Testamento, que Jesus veio justamente para reformular todo o Velho Testamento. Então é algo que nós temos que pensar. E na Umbanda, ele é considerado por nós como aquele iluminado que chegou, que pertence à coroa do Verbo, ou seja, dos iluminares, da coroa crística, da coroa de Oxalá, né? E que por isso que em muitos dos terreiros ele é associado a Oxalá, não que Oxalá seja ele, mas Jesus é o representante de Oxalá, é diferente. Entenderam todos? Então, com o seu amor, com a sua bondade, com o Senhor da compaixão que ele é, então nós vamos ver que vale a pena, me fizeram essa pergunta, justamente se era para vivenciar a Páscoa. Sim, vivenciam todos a Páscoa, sendo católicos, sendo espíritas, sejam o que forem, né? E se forem umbandistas, vivenciem, mas a vida de Jesus, não a morte. A morte dele, a morte dele nos emociona, sim. Traz lições, traz, mas geralmente essas lições ninguém também quer aprender elas. Tanto é que na sua vida depois, passa o ano, vem outro ano. Ah, Gilberto, então nos dá o exemplo que a gente não vivencia Jesus e que não aprende nem com a morte dele. Olha, Jesus perdoa a todos ao seu redor, todos, indistintamente. E em cada ano que há a Páscoa, as pessoas enforcam e queimam Judas como um eterno pecador. É um imenso contraste, é um contraditório. Parece que as pessoas expõem daí a sua raiva, o seu ódio, que contradiz com tudo aquilo que Jesus nos deixou, de amar e de ser amado. Então, como nós temos que aprender, né, com Jesus aí? E isso que faz pouco tempo que ele nos deixou fisicamente, mas parece que já faz muito tempo que as pessoas esqueceram os seus ensinamentos. É o que nós tínhamos para hoje. Uma boa Páscoa, seja da maneira que você vai celebrar, e até o próximo vídeo. Luz no caminho, paz no coração, saravá. A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar.